Olá, sejam bem-vindos ao programa Tendência e Mercado, um programa do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou a professora Ângela, coordenadora do curso de Comércio Exterior. Hoje iremos falar um pouco sobre a criação do maior bloco econômico do mundo, bem como os impactos que a alta do dólar vem causando no comércio internacional. Para isso, o nosso convidado de hoje é o professor, mestre em administração, João Emílio Tomás Granato. João Emílio, ele é formado em administração, diretor da empresa TWS Comex, empresário e despachante aduaneiro desde 1987. Ele é professor de negócios internacionais. Seja bem-vindo, professor João Emílio, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Oi, Ângela, tudo bem? Olá, pessoal, tudo em ordem? Agradeço o convite da Uninter para a gente poder falar um pouquinho de comércio internacional. Nós quem agradecemos a sua presença, professor. Professor, o mundo inteiro está comentando, sobre a criação desse maior bloco econômico do mundo, que está sendo criado pelos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Brunei, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietnã. O professor poderia nos dizer qual é o impacto desse novo bloco no comércio exterior brasileiro? Ângela, é uma resposta bastante extensa, mas eu diria que de novo estamos de fora, né? Mais uma vez, o Brasil não participa de um grande evento internacional. Todo acordo internacional, toda a criação de negociação, a gente precisa contextualizar para ficar mais fácil o entendimento. Os países são relação direta com uma empresa. Então, cada país tem a sua necessidade de comprar e vender, tem a sua necessidade de interagir perante o mundo todo. E, na realidade, o que a gente verifica é que essas negociações favorecem sempre um processo bilateral ou um processo unilateral. No caso de um acordo dessa magnitude, o que ocorre? Ocorre que alguns países vão ceder algumas coisas no sentido tarifário, algumas coisas no sentido industrial, algumas vezes até no aspecto de desenvolvimento financeiro, etc. e tal, e outros também vão ter uma participação mais ativa nesse processo. É como se eu fizesse uma grande parceria de negócio e, a partir desse momento da minha parceria, eu começasse a fazer negócio com esses países. Por que o Brasil ficou novamente de fora? Porque todo acordo tem uma situação específica. Ou ele é econômico, ou ele é político, ou ele é de fato na prática. Quando o envolvimento de economia e de política, ele está muito mais ligado ao processo de relações internacionais, ao processo do Ministério de Relações Exteriores, aos embaixadores, aos cônsules brasileiros, enfim, é um processo muito mais político e depois econômico. Na nossa área de comércio exterior, o processo é muito prático, ou seja, todas as vezes que eu vender para um país que eu tenho um acordo, eu consigo uma preferência tarifária, eu consigo um redutor de tarifa e automaticamente eu consigo ter um parceiro mais próximo. Por quê? Porque ele também tem seus benefícios. O que espanta num acordo dessa magnitude é que nós temos países da Oceania, como a Austrália, temos países que estão no Extremo Oriente, e aí Vietnã, Malásia, Brunei, e temos aí o antigo NAFTA, ou ainda NAFTA, México, Estados Unidos e Canadá, e depois dois países da América do Sul que foram muito cutucados, vamos dizer assim, muito beliscados pelo Mercosul, que é o próprio Chile e também o Peru. O Peru é um país hoje que se desenvolve muito, o Chile, não preciso nem dizer que é um país dentro da América do Sul com maior desenvolvimento profissional na nossa área de comércio internacional. E, na realidade, a gente vê esses países pouco operantes com o Brasil. E aí, especificamente, a gente pode verificar que nós, brasileiros, não somos, talvez, preparados desde do nosso momento escolar, desde o nosso momento de aprendizado, que nós temos que realmente conquistar territórios através de negócios. Ou seja, nós deveríamos vender mais, nós deveríamos procurar mais nossos países. E se a gente fizesse uma relação gráfica aqui, pudesse mostrar alguma coisa para vocês, vocês iam verificar que a nossa relação com o mundo, ela é muito pobre, ela é muito pouca aqui com os nossos vizinhos da América do Sul. E na realidade deveria acontecer bastante. Por quê? Porque nós temos nós fazemos fronteira com 11 países da América do Sul,
Temos hoje, dentro da América do Sul, o maior território, temos hoje, dentro da América do Sul, a maior costa, temos hoje, dentro da América do Sul, a maior população, temos hoje, dentro da América do Sul, a melhor economia. E, na realidade, a gente não negocia com os nossos irmãos, né, vizinhos, e isso é uma demonstração, talvez, eu não quero colocar aqui uma condição específica, mas talvez política, talvez econômica e talvez pela própria condição empresarial, que não busca isso por uma questão de vaidade ou questão qualquer. Eu já dou aula há 30 anos e 30 anos eu bato na mesma tecla, há 30 anos eu desenvolvo a mesma característica, artigos, textos, aulas, etc., que o Brasil precisa aprender a vender. E quando a gente fala que o Brasil precisa aprender a vender, o Brasil precisa sair para fora para vender. E quando a gente vê isso, a gente vê uma China, uma potência mundial, em menos de 15 anos ele tornou-se o primeiro país importador e exportador do mundo. A Alemanha sempre manteve essa condição, os Estados Unidos, nem vamos entrar em cogitação, porque é a maior economia hoje em termos de negócios internacionais, vendendo tecnologia, vendendo valor agregado. E nós estamos perdendo tempo, nós perdemos tempo com os Estados Unidos, perdemos momentos importantes lá para trás, antes dos Estados Unidos, com a LAD, perdemos um momento com os Estados Unidos, perdemos um momento no NAFTA, perdemos um momento no Mercosul e agora estamos perdendo um momento nesse grande acordo. Esse é um processo que não tem reversão, porque é aquele processo, quando a gente faz a parceria inicial, todo mundo que vir depois vem, é muito bem-vindo, mas mesmo assim não são os primeiros. Então o Brasil perde um pouco nesse processo. Professor, acha que o Brasil ainda pode vir, mesmo que depois, a entrar nesse bloco? Pode. Normalmente os países, quando acham importante o processo, eles fazem convites e abrem algumas alternativas para esse processo. Como é que funciona isso na prática quando existe um acordo? Toda a troca de mercadorias e serviços entre esses países, ele é beneficiário de alguma situação que esse país propôs. Normalmente, aí é o imposto de importação. Então, o imposto de importação passa a ser reduzido, ele passa a ter uma tarifa preferencial e aí existe a necessidade de um documento chamado certificado de origem, onde atesta que aquele produto tem, no mínimo, 60% de fabricação do país membro, né? Então, o Brasil pode, com certeza, vir a participar desse processo. O que ocorre com o Brasil perante o processo internacional é que falta esse espírito negociador na nossa população e automaticamente nos nossos governantes. Então a gente precisa realmente mudar um pouco o foco do processo. A gente tem que ser mais agressivo para poder estar mais próximo, para poder estar mais dentro desse mercado. Os números não mentem. A gente está falando de 3 grandes países mundiais, Alemanha, China e Estados Unidos. China e Estados Unidos são os 2 principais parceiros do Brasil. Todos eles negociam na ordem de $1,5 trilhão de dólares. E nossa exportação, com um dólar gigantesco que está nesse momento, chega a 200, 250 bilhões de dólares. Ou seja, nós não negociamos com os nossos principais parceiros nem mais do que 1%. Então, nós precisamos aprender a vender. Professor, e qual o impacto desse acordo, né, com o Mercosul? Porque nós vimos que os 4 países, né, formados pelo Mercosul ficaram de fora. O professor acha que é uma tendência eles se unirem para negociar melhor ou não? A tendência é enfraquecer. Qual a sua opinião sobre isso? Na realidade, Ângela, assim, na prática o Mercosul funciona como eu comentei há pouco, né? Ou seja, eu mando uma mercadoria para a Argentina, se eu tenho um certificado de origem, a Argentina paga imposto de importação 0. Esse talvez seja o maior benefício que a Argentina tem, Paraguai e Uruguai, dentro do Mercosul e a mesma condição com o Brasil. Os países convidados, Bolívia, Venezuela, Chile, que tem a operação também preferencial, que é a mesma coisa de um acordo, se beneficiam muito pouco, porque o Mercosul ficou muito mais, num primeiro momento, numa escala de parceria, Brasil e Argentina, depois ele cresceu um pouquinho e ficou como se fosse uma união dos mercados do Sul e foi falado em mercado comum e que, por questão política, questão econômica e a própria questão de vaidade entre os povos, culturais, etc. e tal, não chegou a evoluir. Então, automaticamente, o Mercosul hoje é um processo em andamento. No primeiro escalão, a gente não vê
a atividade prática, a gente vê muita questão política, muita questão de discussão, muita questão de ajustes, mas na parte de baixo você trabalha interessante, você trabalha bem quando você tem trocas de mercadorias, mas não aconteceu o que talvez os governos gostariam que acontecesse, que era um aumento gigantesco da economia, fábricas vindo, etc. e tal, porque cada país tem seu problema político e seu problema econômico muito mais grave do que a própria condição do Mercosul. E isso nos outros países talvez venha acontecer nesse bloco novo, com alguns países do Extremo Oriente, que são mais fracos perante Canadá, México, Estados Unidos, perante alguns países que estão fazendo parte. Pode vir a acontecer isso, um enfraquecimento nesse processo, mas isso tem que deixar andar para poder dar uma resposta mais coerente, mais concreta. Muito bem. E com relação, professora, à alta do dólar, nós temos visto, né, que a mídia só notifica a alta do dólar e que grandes empresas, né, exportadoras estão muito felizes com essa alta porque estão ganhando muito mais. Em compensação, as empresas importadoras estão chegando até a fechar porque não tem condições, né, de arcar com as despesas, né, dessa grande alta que deu e vender aqui no mercado interno. O que o professor acha sobre essa condição da alta do dólar, né, vindo a beneficiar tanto as empresas exportadoras e prejudicando tanto as importadoras? Tem como chegar a um consenso, um comum ou não? Difícil, Angela. Na realidade, o que acontece com a alta do dólar no nosso mercado? Conforme eu comentei um pouquinho antes na resposta anterior, o Brasil não é preparado para vender. Então, as nossas empresas, elas têm, primeiro, um grande mercado brasileiro. Né? Querendo ou não, por mais enrolados ou mais complicados que seja a nossa legislação, o nosso mercado é muito grande. Então, a empresa, quando se forma, ela já se forma com vários desafios. Ela tem um desafio de contratar pessoas, ela tem um desafio de preparar o entendimento na legislação tributária, IPI, PIS, IPI, COFINS, que são impostos extremamente difíceis e complexos de entender quando você vende para dentro do Estado, para fora do Estado, processo contábil, o processo trabalhista. Então, assim, as empresas têm vários desafios quando elas são constituídas. E, logicamente, que o core business de toda empresa é produzir alguma coisa ou comercializar alguma coisa, vender para alguém. E para vender para alguém, ela vai precisar comprar alguma coisa também para poder fazer parte deste produto final. E a nossa venda, ela é muito dirigida, desde o primeiro momento que ela é concebida, para dentro do país. Então, se eu produzo alguma coisa no Paraná, eu penso em São Paulo como o meu maior mercado, ou penso no Nordeste como um mercado ampliado, mas dificilmente o produtor, o pequeno empresário, ele pensa imediatamente em exportação. E deveria ser o contrário, ele deveria pensar já diretamente em Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Peru, enfim, abrir espaço um pouco maior para os mercados vizinhos para poder ganhar um pouco desse retorno financeiro em dólar. E automaticamente, quando construir o seu processo de constituição de valores de preço, deveria pensar sempre já na moeda estrangeira. Eu posso continuar então essa resposta daqui a pouquinho? Você vai me interromper um pouco agora para o intervalo, né? Pode ser. Finalizamos assim o primeiro bloco. Voltamos já já, falando um pouquinho mais de comércio internacional com o professor João Emílio Granato. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? A
Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente, feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Olá, voltamos ao segundo bloco do programa Tendência em Mercado. No bloco anterior, o professor João Emílio estava falando sobre a alta do dólar e o impacto que está tendo no comércio internacional. Professor, continuamos? Vamos lá, Ângela, só para a gente retomar ali. Então, na realidade, sim, o pequeno empresário, no primeiro momento, ele não enxerga o mercado externo. Não enxerga o dólar, não enxerga as possibilidades. Aí as coisas vão acontecendo e a empresa vai crescendo, ele vai começando a se acostumar com esse mecanismo e a primeira facilidade que ele encontra é buscar uma matéria-prima, um insumo ou uma parte de peça, ou um acessório para compor o seu produto final. Então ele entra na importação. Posteriormente, ele entende essa melhoria desse produto, coloca-se no mercado interno e passa então para o mercado externo. O mercado externo não é fácil, o mercado externo é para guerreiros. A gente tem que olhar o mercado externo e colocar um equilíbrio aonde tem um desequilíbrio, ou seja, eu tenho que colocar o meu produto em algum mercado que eu possa colocar. E para isso eu tenho que investir. E esse investimento, ele vai tempo, ele vai dinheiro, ele vai recursos de adaptação do produto, talvez compra de novos equipamentos, cultura, melhoria da organização, enfim. Ele tem que realmente desenvolver um mercado de exportação que não acontece da noite para o dia. Por que o impacto do dólar tem um processo significativo no Brasil quando ele sobe e todo mundo pensa em exportar? Porque, obviamente, que nós temos bons produtos, nós temos boa qualidade, nós temos condições de exportar. Só que nós não fazemos isso com frequência. Então, normalmente as empresas participam mais ativamente do mercado internacional quando o dólar está alto na exportação. O que não deveria ser dessa forma. Eu sou totalmente contra esse modelo, acho que não deve ser assim, acho que nós, empresários, devemos discutir o processo internamente em um outro formato, mas não somente quando o dólar sobe, exportar mais, né? E automaticamente o que o governo leva a nós nesse momento é porque daí todo mundo começa a vender, mas também todo mundo parou de comprar. Então a balança comercial apresenta resultado. E aí o governo vende esse resultado como positivo. Só que em algum momento isso vai ter impacto. Por quê? Porque muitos desses produtos que hoje são exportados, eles estão, neste momento, com insumo importado. Esse insumo, se ele está dentro de um processo de drawback, onde eu tenho uma isenção ou suspensão do tributo, muito tranquilamente. Mas se ele vem, esse insumo de terceiros, automaticamente esse repasse da taxa vai acontecer dentro do produto industrializado. E aí, em algum momento, o custo vai ficar muito próximo a esse teórico ganho de taxa. Então, em algum momento não vai dar muito certo a alta do dólar para exportação e vai impactar também o processo de importação. É sensível o mercado, já baixou praticamente 35% do processo de importação. As empresas importadoras não é que fecharam, mas elas simplesmente recuaram, né? Todos os planejamentos de importação que haviam, o que existem ainda esse ano, eles foram todos trocados
para modelos de importação diferenciada, ou seja, entrepostamento aduaneiro, pulmão no exterior, redução dos lotes de carga, enfim. Todo mundo procurou soluções para evitar o pior, né? E automaticamente no Brasil a gente tem muita dificuldade quando existe uma crise, e crise é um processo normal em qualquer país, em qualquer economia, mas essa crise ela acontece e aí o primeiro impacto é você reduzir custos, para você poder melhorar o teu processo, porque a exportação é um processo lento. Então você tem um caminho muito longo para o empresário, aonde nós temos muita distância do governo, e aí é uma crítica constante pela mídia falada, escrita, só que o que nós gostaríamos de ter do governo? Uma ajuda no sentido de melhorias constantes nessa legislação trabalhista, nessa legislação tributária, para que pudesse favorecer não só quem vende ou só quem compra, mas o conteúdo do processo de comércio internacional. Então a gente teve muitas dificuldades dentro do processo internacional. Tá, muito bem. Professor, nós do Centro Universitário Internacional Uninter, o curso de Comércio Exterior especificamente, busca, né, preparar esses guerreiros, como o professor disse, para atuar no mercado internacional. Só que não temos como prever, né, essas mudanças que ocorrem, né, no cotidiano do mercado internacional. Como que o profissional que já está atuando no mercado internacional está conseguindo, né, lidar com essas situações? Verdade, Angela. Na realidade, o profissional do comércio exterior, eu sempre acho um guerreiro e sempre digo que é uma profissão extremamente apaixonante. Por quê? Porque nós não temos rotina. Infelizmente, a gente sai 8 horas da manhã de casa para ir para o trabalho, com uma agenda, com uma previsão, com um momento e de repente há uma guerra em algum lugar, há um terremoto em outro lugar, há um processo econômico em outro momento, aqui dentro temos dificuldade, existe uma greve, enfim, nós nunca sabemos o que vai de fato acontecer. Então, o profissional do comércio exterior ele é talhado durante os anos, não é uma exigência para entrar na faculdade de comércio exterior, mas é um processo talhado durante os anos de conviver com pressão. A gente convive com pressão diariamente, ou seja, a nossa pressão é uma constante, não é uma pressão local, é uma pressão mundial, ou seja, nós temos que estar antenado, mas sem perder muito tempo com essa antena para saber o que está acontecendo no mundo. Nós temos que estar conectados com vários empresários do mundo inteiro que têm seus problemas, têm suas alegrias, têm seus anseios de vender ou de comprar da gente, com culturas completamente diferentes, e a gente tem que nos defender ou às vezes até atacar. A gente tem que cuidar internamente dos nossos fornecedores. Sem os bons fornecedores, nós não temos como fazer boas exportações ou desenvolver bons projetos. E no meio de tudo isso está o profissional do comércio exterior, que é hoje uma pessoa que tem que ter um conhecimento bastante ampliado da visão empresarial, ou seja, ele tem que conhecer a empresa em todos os aspectos. Eu, quando falo isso, muitas vezes os alunos, no primeiro momento, se assustam, mas na realidade, se eu sou um exportador, eu preciso entender muito bem de produção. Se eu sou um importador, eu também tenho que entender de produção, porque o meu produto faz parte desse mecanismo. Eu tenho que entender da questão financeira, porque senão eu vou entender a característica do dólar, não vou entender a característica da formação de um preço, da formação de um custo. Eu tenho que entender a parte mercadológica, porque dentro da parte mercadológica vou ter antropologia, vou ter estudo geográfico, vou ter estudo de mercado. Então, todo esse arcabouço de informação que eu vou coletando durante os anos me fazem eu ser um profissional quase completo. E a gente vê isso dentro das empresas, independente do tamanho, grande, pequena, média, que o profissional de comércio exterior ele sempre está muito envolvido com todos os projetos da empresa. Por quê? Porque dentro da estratégia empresarial hoje, importação e exportação faz parte deste resultado, ou seja, as empresas buscam, e isso a gente tem que aprender a falar bem tranquilamente no Brasil, as empresas são montadas para ganhar dinheiro, os empresários montam sua empresa para ganhar dinheiro, ponto. Isso não tem que ter demagogia, tem que ser falado como é falado nos Estados Unidos. E por isto que este empresário busca o seu resultado. E hoje o seu resultado está conectado diretamente ao processo de comércio exterior. Ou seja, este profissional tem que ter conhecimento, tem que buscar cada vez mais entender essa visão sistêmica de uma empresa. E só voltando à primeira pergunta, para ficar mais fácil esse entendimento do guerreiro,
Agora nós temos 12 grandes empresas que firmaram uma parceria, que são os acordos desse novo acordo. O que vai acontecer com isso? São 12 empresas que, quando eu quiser entrar neles, eu tenho que ter mais vantagem do que um país membro. Ou seja, isto vai depender de uma pessoa, vai depender de uma equipe, vai depender de um estudo que possa fazer uma estratégia bacana de a gente levar esse tema para frente. O que não pode acontecer e o que a gente vê no mercado é que o profissional do momento, e isso talvez seja um conceito de idade ou de geração, sei lá o que, mas não podemos desistir. O fato é que um processo de comércio exterior não é rápido, ele é muito lento. Ele pode demorar 3, 4, 5, 6 meses, mas também pode demorar 10 anos. Então, essa composição, todas as vezes que você troca de guerreiros, você talvez perca um pouco dessa estratégia de guerra. E aí, o que eu sempre procuro falar para todos os meus alunos, os meus ouvintes que trabalham na área de comércio exterior, não abandonem seus projetos. Né? Procurem desenvolvê-los de melhor forma. Por quê? Porque o segredo está em vender. Existe um ditado chinês que é muito importante nesse momento, que diz assim, existem mais loucos comprando do que loucos vendendo. Então, se nós colocarmos nosso produto para vender, não interessa em qual lugar do mundo ele pode ser vendido. E não interessa a qualidade. Eu posso vender um produto de qualidade A, B, C, D, E, F, G, ter o pior produto do mundo e ele ter alguém comprando. Ou seja, eu preciso procurar. E para isso, obviamente, eu preciso ter um pouco de idioma, e aí eu diria esse pouco é o processo que eu preciso adentrar nos países. Eu preciso conhecer um pouco da geografia, preciso olhar o mapa mundi e saber onde que estão os países, senão não adianta falar de acordo, não adianta falar de dólar, não adianta falar de nada. Eu tenho que saber as distâncias que minha carga demora para chegar, porque isso faz parte de um processo estratégico chamado hoje, extremamente importante, chamado logística. Então, na realidade, todo o mecanismo faz com que o nosso profissional de comércio tenha que estar cada vez mais conectado à relação mundial de uma forma bastante direta. E isso não pode ser coibido, cortado ou então impedido com crise, com dificuldades financeiras, com problema disso, daquilo. Ou seja, nós queremos vender, então nós precisamos preparar nossos soldados. Nossos soldados são aqueles que trabalham em comércio exterior, que são os caras que vão na frente de batalha, na infantaria, para conseguir avançar territórios. E cada vez que o Brasil avançar territórios, nós vendemos mais, nós aumentamos nossa balança comercial, nós melhoramos nosso processo de importação, nós participamos mais dos blocos, nós passamos a ser mais respeitados. Esse é o ideal de um processo de comércio exterior. Muitos alunos, né, eles falam, professora, mas eu não tenho, assim, o perfil de negociador, eu não sei negociar com outro país. Como o professor falou, tem que estar atento a tudo o que está ao redor, tem que entender de geografia, tem que entender, né, de transporte, tem que entender da logística num todo. Mas não é só para trabalhar dentro de uma organização que a gente forma os profissionais de comércio exterior. Eles podem trabalhar em outros nichos de mercado, né, professor? Claro, hoje o processo de comércio exterior é muito rico em termos de oportunidades. Primeiramente, esse perfil de negociador. Todo mundo é um negociador. Todo mundo acorda da sua cama de manhã, todo mundo se olha no espelho, todo mundo escolhe a sua roupa, todo mundo vê a cor que se adapta melhor, todo mundo penteia seu cabelo de uma forma assim ou assado. Então, por que nós fazemos isso? Nós nos preparamos para nos vender ao mercado. Tá? Todos vocês hoje, e a maioria vai ter seu smartphone e está ali vendendo alguma informação para alguém, seja um bom dia, seja um oi, tudo bom, seja se viu esse vídeo. Então, todo mundo está se vendendo em qualquer momento. Então, muitas vezes, quando a gente chega no momento assim, eu não sirvo para ser médico porque eu não sei ver sangue. É uma questão de habituar-se àquele processo. Então, eu parto do princípio seguinte, todo mundo é negociador, todo mundo tem condições de fazer vendas internacionais. Para isso, não adianta querer, no primeiro dia que você vai trabalhar em comércio exterior, querer ser um grande vendedor. Mas você vai ser um vendedor, você precisa ter esse foco como ideia. E fora isso, a riqueza que existe no mercado internacional é simples. No momento que alguma pessoa lá na China, ou lá no Vietnã, ou lá na Austrália queira comprar o meu produto,
e eu tenho que levar o meu produto para lá, se nós fizéssemos uma conta simples, uma conta básica, no mínimo 200 pessoas fariam o manuseio de papéis, o manuseio desta carga, o manuseio deste produto, o manuseio dessa produção, o manuseio desta moeda, enfim, muita gente vai se envolver. Todas as pessoas que estão se envolvendo direto ou indiretamente fazem parte do comércio exterior. Então, muitas vezes, a pessoa trabalha em câmbio, tem importância tão quanto quem vende. Trabalha em logística, tem importância tão quanto tem alguém que trabalha com a parte de portuária. Trabalha no porto, tem importância tão grande quanto a pessoa que trabalha num órgão emitente, num documento. Enfim, todas as pessoas que se envolvem no processo de negócio internacional têm a sua importância. Tá. E o professor falou que as empresas, elas não abrem, né, à toa, elas querem ganhar dinheiro. E o profissional de comércio exterior, eles ganham dinheiro? Sim, infelizmente, Ângela, a gente poderia até ter outros patamares de ganho. Né? Eu sou muito defensor dessa tese. O que ocorre hoje? Hoje a nossa legislação trabalhista ela está desatualizada perante o mundo, né? Perante a condição tecnológica, perante a questão mundial. Mas o profissional do comércio exterior, se ele ficar no sentido de se acomodar em algum lugar, ele vai sempre ganhar o seu salário. Mas se ele for, por exemplo, partir para o mercado, entender mercado, conhecer mercado, avançar mercado, com certeza não existe limite para o ganho dele. Se você pegasse um exemplo simples, vamos pegar um produto que a gente produz aqui no Paraná. Vamos pegar, sei lá, que tínhamos no passado, para não ficar muito preso a isso. Café, ou madeira, ou a própria soja, ou o próprio milho. Se eu pegar uma operação dessa e vou vender para alguém lá fora, tem que pensar o seguinte, quanto que essa pessoa quer comprar? Eu quero comprar, sei lá, um container. Ótimo, você vai vender um container, quanto custa o container? Custa $100 mil. Quanto você vai ganhar de comissão se você conseguir ligar a ponta vendedora com a ponta compradora? Eu posso ganhar, de repente, 5%. Se eu ganhar 5% de $100 mil, eu tenho $5 mil. Então, depende dessa operação. Mas isso é fácil. Então, não é fácil. Por quê? Porque eu preciso conhecer quem produz, eu preciso conhecer quem compra, eu preciso organizar todos os processos. Então, sem conhecimento, eu não ganho nada. Cada degrau é colocado no seu momento. Então, quando eu começo, eu ganho 100, daqui a pouco eu ganho 200, daqui a pouco eu ganho 300 e vou chegar um dia que eu vou ganhar 800. Então, na realidade, esta construção é que o profissional do comércio exterior tem que ter em mente. É um plano de carreira e saber muito bem o que vai acontecer nos 30, 40, 50 anos de vida profissional dele. Muito bem. Professor, foi um prazer recebê-lo. Obrigada, né, pelas explicações. Creio que os nossos ouvintes, né, quem está nos vendo, tem aproveitado muito a nossa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço mais uma vez ao Uninter e, pessoal, espero realmente que possa ter contribuído com algumas informações para vocês e, na realidade, sou defensor da nossa área de comércio exterior e vamos em frente que a gente precisa ganhar em territórios internacionais. Isso aí. Finalizamos assim o programa Tendência e Mercado. Até a próxima.